Foram divulgadas recentemente algumas pesquisas com a aprovação do governo Lula. E eu tenho visto muita análise com espuma. Aí a aprovação subiu 2, caiu 2, aquela coisinha que fica andando de lado. O que nós temos de concreto hoje são duas coisas. Primeiro, o bolsonarismo ainda está resiliente em 30% da população. E segundo, Lula derrotaria Bolsonaro se a campanha fosse hoje. O Bolsonaro não tem pauta, não tem bandeira, não tem força mais de engajar. E Lula tem ao seu lado uma política que está fazendo com que a população brasileira consuma mais. E se as famílias consomem mais, elas acreditam que a vida melhorou. Na sua opinião, o que você acha do governo Lula? E mais ainda, se a eleição fosse hoje, Lula continuaria vencendo Bolsonaro ou Bolsonaro iria derrotá-lo? Deixe o seu like se você concorda com a minha análise que Lula ainda derrotaria Bolsonaro e se inscreva no canal. Nós tivemos dois institutos grandes de pesquisa que divulgaram seus resultados a respeito da aprovação do governo Lula, o Datafolha e o IPEC. E esses resultados têm mostrado aí uma aprovação que fica oscilando dentro da margem de erro. Vai 2 para lá, 2 para cá. Hoje o Lula tem 38% de aprovação e 30% de rejeição. Só que esses números não significam muita coisa. Na verdade, essa análise desses números do ponto de vista matemático é simplesmente irrelevante. E eu tenho que concordar com o Ricardo Noblat do Metrópolis. Ele falou o seguinte: de que adianta uma aprovação alta, como Dilma teve no seu segundo mandato, bem maior do que do Lula, no primeiro ano de governo, sendo que depois ela sofreu impeachment? Então assim, a aprovação não muda muita coisa. Tanto é que aqui no canal nós sempre avaliamos o Bolsonaro pela rejeição, ou melhor, pela aprovação estável, que era o número que interessava. Isso sim, uma aprovação resiliente. Tanto que hoje, o que está muito claro para nós é que se houvesse a campanha, Lula venceria Bolsonaro. E venceria mesmo. O que nós temos que avaliar nessa pesquisa é que a rejeição de Lula está na casa dos 30%, que é o mesmo número que era a aprovação do Bolsonaro. O número relevante das pesquisas do Bolsonaro. Por quê? Porque mostra que Bolsonaro tem um apoio ainda de 30% da população brasileira. Ponto fato. O bolsonarismo não arrefeceu e não vai diminuir. Houve uma catalisação em torno do movimento de direita do bolsonarismo. E cada vez mais que nós tivemos dificuldades para emprego e aumento da distância social, nós vamos continuar tendo um bolsonarismo forte. Não vai adiantar. Para nós reduzirmos o bolsonarismo, nós temos que reduzir a frustração das pessoas, o que é algo muito difícil. 30% de bolsonaristas é um número ainda considerável? É, mas não forte o suficiente para fazer com que o Lula perca para o Bolsonaro. Porque com esses mesmos 30%, o Bolsonaro foi derrotado. Ah, foi uma derrota apertada. Não interessa que foi uma derrota apertada. Não interessa que foi uma vitória de 0,5-0, com um gol contra aos 47 do segundo tempo. O que importa é que foi uma vitória. E se o Bolsonaro acredita que ele vai, com 30%, fazendo essa politicazinha que ele está fazendo agora, superar o Lula para 2026, não vai. Se as coisas continuarem assim, o Lula pode tranquilamente disputar a reeleição se ele quiser, porque ele vence. Porque o que nós estamos tendo ao longo desse ano de 2023 foi um aumento do consumo das famílias. E isso é um elemento muito importante para o Brasil. O que nós temos de maior elemento de união nacional é a disposição para o consumo. E isso é importante. Porque se as pessoas estão consumindo mais, o mercado, o varejo, o setor de serviços tem uma demanda maior. E o que acontece? Aumenta a quantidade de emprego. Ah, mas dá inflação. Não, porque nós estamos com a inflação que estava tendo não era por demanda, mas inflação de custo. E nós temos capacidade ociosa, então pode aumentar o emprego, pode aumentar o consumo, que não vai ter inflação, porque a inflação está caindo com o aumento do consumo já em 2023. E quando você compra mais, consome mais, vai ao supermercado, em vez de comprar uma barra de chocolate, você compra duas. Ao invés de comprar uma barra de chocolate de 5, você compra uma barra de chocolate de 6, você tem a sensação que você está melhorando de vida. E isso é fundamental para a aprovação de um presidente. O Bolsonaro despejou dinheiro com Bolsa Família, Auxílio Brasil. E ainda assim, ele quase ganhou. Mas ele perdeu. Por quê? Porque a população entendeu que as políticas públicas não eram políticas públicas para a população de baixa renda. Para as famílias. E se o Bolsonaro, com aquelas medidas artificiais para incentivar o consumo, conseguiu crescer, o Lula com as medidas reais, porque nós estamos promovendo mudanças na economia, ele vai crescer ainda mais, principalmente com o aumento do consumo.
Em paralelo, o que o Bolsonaro tem a oferecer? Absolutamente nada. Ele mesmo sabe que ele está enfraquecido. Aquele discurso que ele fez no PL mais 60 foi um discurso assim sintomático. Dele falando que ele é um mané. Ele falando que ele não apita mais nada, Valdemar Costa Neto é que manda. Ele sabe que dentro do PL ele não é mais a principal estrela. A principal estrela é Michele. Ele sabe, todo mundo sabe. Bolsonaro ficou muito enfraquecido desde o momento em que o Carlos se afastou dele. Ele perdeu o rumo político que ele sempre soube fazer. Ele perdeu aquilo que o tornava Bolsonaro. E agora ele é um mané. A grande estrela do partido é Michele, todo mundo sabe. O próprio sente. Ele quer negar, como foi lá na Argentina, falando que a Michele não tem pretensões políticas partidárias, bobagem. Ele quer passar a imagem que ele manda no mandato da Michele, na carreira política dela, mas ele não manda. Sabe por que ele não manda? Porque ele está errando no posicionamento. A viagem para a Argentina foi um erro de posicionamento do Bolsonaro. Ter ido para essas questões internacionais, aqueles discursos antigos de 2015, 2016, não engaja nada. O Eduardo Bolsonaro está destruindo o capital político do Bolsonaro. Por isso que, no meu ponto de vista, se a eleição fosse hoje, o Lula ainda derrotaria o Bolsonaro, tranquilamente. Porque o Bolsonaro ele precisa pegar a base dele e expandir. E demonstrar força. O Bolsonaro ele precisa de uma espécie de efeito manada. Todo mundo vai votar, já que vai votar no Bolsonaro, vou votar nele. Mas ele não está conseguindo fazer isso. Porque o Eduardo Bolsonaro posiciona o Bolsonaro como sendo uma liderança internacional. O Bolsonaro tem que ser uma liderança local. Uma liderança de ataque às instituições republicanas, principalmente o STF. Essa é a identidade do Bolsonaro. Aquele que é como se fosse o maestro, o flautista que fica guiando os ratos para o ataque. Para despejar a cólera da população, a raiva pelo fracasso. Olha, você é um fracassado, você é um frustrado, mas a culpa não é sua, a culpa é do STF, então ataque-os. E aí o pessoal vai lá e ataca. Sem isso, eles simplesmente não têm por que seguirem o Bolsonaro. E sem isso, o que sobra? A bagunça. Só que o problema da bagunça, que os bolsonaristas gostam de fazer, sem pautas, sem bandeiras, é que esse tipo de situação não consegue repercutir na imprensa. A imprensa precisa propagar as bandeiras bolsonaristas e elas precisam ser todos os dias marteladas na cabeça da população para que essas pautas possam ser relevantes. Igual que o Villa fez com o Fernando Haddad no primeiro mandato dele como prefeito de São Paulo. O Marco Antônio Villa ficou sistematicamente atacando o Haddad, falando de radares, falando de indústria de multa, falando da agenda, falando que o Haddad não trabalhava. Essa era uma pauta de reivindicação do PSDB. Quando o João Dória vem em 2016 e absorve essa pauta, ele encarna o anseio da população que foi preparado pela imprensa. Algo que o Marco Antônio Villa ressoava porque a própria oposição ao Haddad já promovia. Mas o Bolsonaro não consegue fazer isso, ele não tem nada para desgastar o Lula. Querem falar que ele é o anão diplomático, mas todo mundo sabe quem é anão diplomático é o Bolsonaro. E isso está acontecendo porque o Carlos se afastou do Bolsonaro. Bolsonaro não ganha mais nada se ele não tiver Carlos por perto. Desde que houve aquela briga fatal de Michele com Carlos e que o Carlos saiu, abandonou as redes sociais do Bolsonaro, o Bolsonaro está morto politicamente. Para ele se reaproximar de Carlos, ele precisa se distanciar de Michele, mas hoje Michele é quem garante a sobrevivência de Bolsonaro. Porque ele pode falar que ele manda no mandato de Michele, que ele manda na carreira política de Michele, o que a gente sabe que não acontece. Para Bolsonaro ressuscitar, para Bolsonaro ter qualquer tipo de chance, ele precisa de Carlos. Mas ele não vai ter, então está acabado.